Obrigado, senhor presidente, deputado Valdec Carneiro, que preside essa sessão do expediente final. Senhoras e senhores deputados, eu tenho alguns assuntos para trazer ao debate aqui na Assembleia Legislativa e gostaria de começar sobre o tema da defesa, proteção e bem-estar dos animais. Hoje tivemos na pauta dois projetos ligados à área, um de autoria do deputado Luiz Paulo, outro de autoria do deputado Paulo Ramos. E eu acho que esse é um tema que cada vez mais chama a atenção do Parlamento Fluminense e é muito bom que isso seja dessa maneira. Hoje nós também tivemos uma reunião importante, uma audiência pública importante da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, da qual eu sou presidente, e gostaria de fazer um breve relato às senhoras e senhores deputados, pois debates muito interessantes foram travados e vão ter consequência aqui no Parlamento. Nós fizemos uma audiência pública hoje para tratar da relação do Poder Judiciário com o tema da proteção e bem-estar dos animais. Existe uma reclamação muito grande da parte de diversos indivíduos e organizações não governamentais que militam na área, da incompreensão do Poder Judiciário e até mesmo da prioridade que o Ministério Público dá a esses temas por desconhecimento. Para os senhores terem uma ideia, é comum que a SUIPA, que é uma entidade não governamental de utilidade pública localizada aqui na cidade do Rio de Janeiro, Sociedade de Proteção e Defesa dos Animais, receba decisões judiciais para acolhimento de animais em maus tratos identificados em um determinado local e um juiz dá um despacho determinando que a SUIPA receba 20, 30, 10 cães ou gatos nas suas instalações. A SUIPA está proibida pelo próprio Poder Judiciário de fazer isso, pois ela não tem mais capacidade instalada para receber novos animais, uma vez que as suas instalações já estão superlotadas. E o próprio Ministério Público Estadual moveu uma ação contra a Prefeitura do Rio de Janeiro, que não dá nenhum apoio à SUIPA, e a própria SUIPA determinando que a SUIPA não receba novos animais e que a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o poder público, possa criar os mecanismos para aumentar a capacidade de acolhimento da cidade, ou seja, decisões contraditórias no âmbito do próprio Poder Judiciário. Tivemos a presença de uma juíza de direito, doutora Rosane, tivemos uma presença de um procurador do Estado muito importante, procurador doutor Marcos Leal, e tivemos a oportunidade de encaminhar algumas soluções. A primeira delas, deputado Jânio Mendes, que esteve presente na reunião, ele tem uma indicação legislativa para a criação, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de uma vara do meio ambiente. Ter uma vara específica para a proteção e temas dos animais, acreditamos que deva ser um passo mais adiante. Mas carece o Estado do Rio de Janeiro de uma vara especializada em temas do meio ambiente. E o próprio Poder Judiciário apresentou na audiência pública, deputado Valdec Carneiro, números estarrecedores. Por falta de juízes e de estrutura para julgar os temas ligados à área ambiental, muitas punições emitidas pelo próprio Poder Executivo Estadual caducam, prescrevem, porque não são julgadas a tempo e a hora. E com isso o Estado, por um lado, perde capacidade de arrecadação e, por outro lado, o sonegador ou devedor ou aquele que infringiu alguma coisa relativa ao meio ambiente acaba escapando da necessária terapêutica e pedagógica punição. Isso é um tema que nós vamos tratar aqui no Poder Legislativo, irmanados com o próprio Poder Judiciário, para sensibilizar a presidência do Tribunal de Justiça para analisar a criação dessa vara. Tem um requerimento no âmbito do Ministério Público também que se crie um grupo dedicado, ligado à área de meio ambiente, mas dedicado especificamente à causa animal. E o próprio procurador que lá esteve reconheceu essa necessidade, dando alguns exemplos práticos que falta ao Ministério Público a serenidade ou a possibilidade de compreensão em atuar nessas questões de maneira mais rápida. A própria OAB, que tem um departamento, um setor que trata da causa animal, mostra que o Ministério Público não processa. O índice de acolhimento de denúncias nessa área é muito baixo, porque ele não tem a devida estrutura. Então, se nós sonhamos em melhorar as condições de bem-estar e proteção animal na nossa cidade e no nosso Estado, é preciso que o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário estejam melhor equipados para o atendimento a essas demandas. A partir da audiência pública, nós vamos fazer uma série de encaminhamentos que eu acho que pode dar uma luz numa direção importante. E eu queria dizer aqui e pedir o apoio
dos senhoras e senhores deputados presentes, nós temos tramitando nessa Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Carlos Mink, do ano de 2014, que proíbe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, touradas, rodeios e vaquejadas, que já são banidos em vários estados e várias cidades brasileiras, inclusive na nossa capital, por demonstrar claramente que esse tipo de prática gera um mal-estar, maus tratos aos animais. Não cabe isso no Estado do Rio de Janeiro e eu acho que a legislação estadual deveria avançar nesse sentido. Nós vamos solicitar, com o apoio dos membros da comissão, que esse assunto seja colocado em pauta para que possa ser debatido, aprimorado, discutido pelo Parlamento Fluminense, uma vez que eu acho que é hora de nós movermos esse processo adiante aqui no Parlamento Fluminense, levando em consideração as diferenças regionais que nós temos e, eventualmente, alguma questão que deva ser colocada e melhorada no projeto através de emendas. Senhores deputados, além disso, eu gostaria de tratar de um tema importante, foi objeto hoje de um projeto, uma mensagem do Poder Executivo que entrou em discussão aqui na LERJ, que é a questão da energia elétrica, tributação da energia elétrica, não no gerador, mas no distribuidor. Nós estamos emendando, enfim, vamos tratar desse assunto ao longo dessa semana, mas isso leva a consideração dos senhores, eu gostaria de trazer aqui ao conhecimento, um requerimento que eu fiz, inclusive hoje de manhã, para que nós possamos discutir, no âmbito da nossa Comissão de Minas e Energia, a questão das energias alternativas, principalmente a energia solar, que representa uma extraordinária oportunidade para o Estado do Rio de Janeiro. O uso e o emprego de energia solar no mundo tem crescido exponencialmente, principalmente devido ao barateamento dessa tecnologia. Antigamente era proibitivo quase o custo-benefício você instalar um parque de energia solar, seja do ponto de vista individual na sua residência ou do ponto de vista comercial, num campo desse de geração de energia solar, era muito difícil. Com o barateamento da tecnologia, isso é viável e é possível. E o Estado do Rio de Janeiro, apesar de ser o Estado, talvez da Federação, que no conjunto da sua população tem uma maior consciência ambiental de sustentabilidade e de ecologia e sempre foi líder nessas discussões, nós estamos ficando para trás na ampliação do nosso parque por uma série de entraves burocráticos. A nossa vizinha Minas Gerais deu um salto qualitativo na nossa frente muito grande e esse é um tema que nós gostaríamos de tratar, tendo uma discussão profunda sobre as oportunidades de expansão da utilização da energia solar numa audiência pública que nós requeremos que seja realizada no âmbito da Comissão de Minas e Energia. Queria dar essa informação aos senhoras e senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, que se interessam pelo tema das energias renováveis e sustentáveis. E assim que essa audiência estiver marcada, eu vou dar conhecimento público de todos. Senhoras e senhores deputados, nós teremos amanhã a primeira votação de um projeto do Poder Executivo, que foi, aliás, alvo de muita polêmica no dia de hoje pela sua tramitação, que foi corrigida pela mesa diretora ao final, durante o curso dos debates na sessão extraordinária de hoje. Esse tema eu já debati, mas gostaria de alertar a população que os deputados estaduais estão até sexta-feira debruçados sobre 4 projetos de lei importantes, 4 mensagens do Poder Executivo importantes que têm impacto no dia a dia da população. Nós temos um projeto de lei que vai diretamente no bolso de parte da população, que é a majoração do imposto de transmissão proposto pelo governo do Estado, que precisa ser avaliado pelos deputados estaduais, e nós vamos efetivamente estar recebendo essas informações ou essas solicitações ou sugestões daqueles que queiram interferir no projeto pelas nossas redes sociais ao longo dessa semana. Então, queria pedir a atenção especial daqueles que têm interesse nos temas que vão ser tratados. Nós temos até a sexta-feira para apresentar emendas e eu queria informar que o meu gabinete está todo ele debruçado na apreciação desses projetos para que a gente possa corrigi-los, aprimorá-los, e alguns deles não têm como ser aprovados e vão certamente merecer o nosso voto contrário. Para encerrar, senhor presidente, eu queria voltar a um tema que foi meu tema principal na semana passada, e eu acho que é um tema central aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que é a questão da segurança. Falou aqui dessa tribuna, eu ouvi com muita atenção a deputada
Marta Rocha, presidente da Comissão de Segurança aqui da Assembleia Legislativa. Nós estamos vivendo uma crise de segurança sem precedentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e, infelizmente, sem solução à vista no curto e no médio prazo. Segue ainda a bateção de cabeça entre autoridades federais e autoridades do Estado, segue ainda, de maneira muito clara, a demonstração da ineficiência das forças de segurança do Estado pela sua total incapacidade operacional por questões orçamentárias. As nossas polícias simplesmente não têm condições mais de atuação pelas restrições orçamentárias e segue uma questão central da falta de autoridade e da liderança do governador nesse processo. Nós estamos vivendo com uma comunidade importante do Estado, cercada pelas Forças Armadas, numa situação que não pode ser vista com normalidade, sem que as autoridades estaduais estabeleçam um plano e um cronograma para a melhoria daquela situação. Nós estamos até hoje com crianças fora da sala de aula na comunidade da Rocinha. Mas o problema do Rio de Janeiro não se restringe à Rocinha. A Rocinha é aquele ponto onde a visibilidade é maior. Todas as regiões do Estado sofrem com o flagelo da violência e está passada da hora do governo do Estado apresentar à sociedade carioca e fluminense um projeto de saída para essa questão, de integração com as unidades federais, o próprio governo federal acabar com essa história de fingir que está fazendo alguma coisa e só agindo quando é pressionado pela mídia. O que nós precisamos é trabalho permanente e um plano com início, meio e fim para que a gente possa enfrentar essa crise. Não é possível a gente viver e seguir vivendo num Estado onde se perdeu o direito de ir e vir, onde nossas famílias vivem sobressaltadas a qualquer hora da dia e da noite, e o que está prejudicando enormemente o desenvolvimento do nosso Estado. Nós estamos com o pior índice de desemprego, ainda aumentando o desemprego no nosso Estado, nós estamos com o pior índice de atividade econômica no Estado, e ninguém hoje investe um centavo no Rio de Janeiro, pois tem medo de investir e não confia nas autoridades do Estado. Por isso, claro, projetos turísticos são muito importantes, mas se nós não abordarmos o mais importante, que é a questão da segurança e do desenvolvimento econômico e a reatividade da nossa indústria, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É passada da hora das autoridades virem a público, se apresentarem e mostrarem um programa com início, meio e fim, para que a gente possa, de verdade, enfrentar esse problema da segurança. Eu não vou sair desse tema enquanto eu não tiver como representante do Estado do Rio de Janeiro um projeto concreto na minha mão, na mão dos parlamentares, para que a gente possa avaliar e para que a gente possa, enfim, discutir a saída desse terrível momento que vive o nosso Estado. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de dizer. Seguimos com os debates. Agradeço a atenção de todos e agora acompanho o próximo orador. Muito obrigado, senhor presidente.